dia de falarmos de objetivos. Sim, vamos garantir que você atinja 100%. 100% dos objetivos que você definiu para o seu negócio. Então, na verdade, a gente não vai querer que você atinja 50%, 60%, 70% não. Sim, a gente vai querer que você atinja 100% e eu acho que você quer isso, não quer? Então segue aqui com a gente para você ver qual é o pulo do gato. Porque sempre tem técnicas, ferramentas e metodologia para que se consiga fazer isso. Sim, basta acreditar, porque não é uma porção mágica, né? Então vamos lá. Vamos entender primeiro o seguinte. A gente precisa saber como chegar em algum lugar. A gente precisa saber o caminho. A esse como e a esse caminho a gente denomina de estratégia. Então vamos escrever estratégia. Sim, imagina o seguinte, você já deve ter visto em alguns filmes que contam histórias medievais que o rei com seus principais generais já começam a designar quando tem uma guerra como ele vai conseguir sobrepujar o seu adversário? Sim, geralmente eles põem numa grande bancada, começam a desenhar o terreno e toda a estratégia. Isso não serve apenas para a guerra, isso serve para o seu dia a dia, no seu negócio. Então, o que acontece? Você vai ter que ter estratégia, só que a estratégia você precisa claramente definir o que ela é. E como se dá isso? Definindo 4 partes. A estratégia podemos dizer que é composta por, primeiro, objetivos, mais metas, mais recursos, mais rotina. E por que muitas das vezes não se consegue atingir a estratégia, os seus objetivos? Porque muitas vezes as pessoas, ao designá-las, as pessoas param aqui, definem objetivos e metas, mas não definem os recursos e a rotina. Por que se deve fazer isso? Rotina, recursos primeiro, recursos é preciso para que você tenha o orçamento que você vai disponibilizar para os seus objetivos e metas. Eles têm que estar compatíveis. Ou você vai chegar no meio, né, do seu dia a dia e vai chegar à conclusão que não dá para cumprir aquele objetivo. E ele vai ficar para trás, vai ficar largado. E mais uma vez você vai ficar com aquele sentimento de frustração, não é verdade? Bom, outro ponto que a gente precisa designar é a rotina. Como você vai rodar o seu dia a dia para você alcançar os seus objetivos e metas. Pense uma coisa, se no seu negócio você estipulou que vai aumentar em 10% as suas vendas, ok? Mas você não estipulou como será a sua rotina. Se você vai ligar para a lista de seus clientes todos os dias para oferecer um serviço naquela semana, se você vai fazer ações de marketing específicas para aquele seu objetivo, ou ainda se você vai criar uma lista VIP e focar nos seus clientes que mais fornecem valor e recebimento para o seu negócio, enfim, como você fará a rotina para alcançar aquele objetivo. Este é um outro ponto, então rotina tem que ser estabelecida. Uma outra coisa também que é uma grande falha é que as metas, por muitas vezes, elas são ou frouxas demais, ou seja, se você tem uma meta que na verdade é fraca, você vai procrastinando, você vai, amanhã eu faço, não é importante fazer isso agora, eu vou cuidar do meu dia a dia e vou deixar para fazer essa ação, por exemplo, amanhã. Com isso o tempo vai passando, vai passando, vai passando e você não consegue atingir o seu objetivo. Muitas vezes também você põe uma meta que seja muito lá em cima. Então a barra está lá em cima e aí o que acontece? Principalmente se no seu negócio você lida com muitos funcionários, sabe aquela coisa assim?
Ah, deixa pra lá, a gente não vai conseguir mesmo. E aí você não engaja os seus funcionários e com isso você não consegue alcançar a sua meta. Então ela precisa ser cirúrgica, ela precisa ser entendida dentro do seu histórico, da sua realidade e do seu futuro, ok?